né? Hoje eu tenho quase 19 anos de faixa preta de jiu-jitsu. Então faz muito tempo isso, que a gente começou, foi desde os primórdios mesmo, e por incrível que pareça, eu comecei a treinar jiu-jitsu por bullying. Eu meio que sofri bullying na minha adolescência, Eu tenho que te dizer um por negócio conta. pra E se tu ti. souber por que foi que eu senti bullying? Cara, eu vou dizer um negócio pra ti. Existem pessoas inadvertidas e desavisadas, porque, perdoe-me, eu não quero fazer bullying com você, mas, cara, fazer bullying É, com um guarda-roupa desse aqui, fazer. só Pessoal, que. desculpa o termo, você sabe que eu procuro ser um lorde sempre, né? Mas você fazer bullying com um guerreiro que está aqui, isso aqui é praticamente um comando em ação. Então, mas como é que foi isso? Só que na época eu tinha 15 anos de idade, né? Aí, 14 para 15 anos de idade, e eu gostava de jogar futebol, e eu era magro, por que parecia, eu era bem magro. Aí o pessoal riu de mim e tal, e aquilo ficou na minha cabeça. Eu não consegui mais jogar futebol direito por causa disso. Tinha aquela história dos times, um com camisa, outro sem camisa, quando a gente era mais novo, né? Então eu fui jogar no time e o meu time tinha que tirar a camisa, e quando eu tirei a camisa, o pessoal riu de mim. E aquela coisa ficou na minha cabeça e tudo. E quando eu tive a oportunidade de fazer jiu-jitsu, né, logo eu entrei, porque o jiu-jitsu era um esporte, até na época, para mim, muito, muito caro. O jiu-jitsu é um esporte que hoje em dia até hoje não é muito barato. A mensalidade de uma academia de jiu-jitsu chega a ser 200, 300 reais, e um kimono também é muito caro. Sim. Então, meus pais sempre optaram pelo estudo, né? Então, eu chegava pro meu pai para dizer que queria fazer jiu-jitsu, ele tava maluco, vai perder tempo com isso. Então, eu fui, aí eu ganhei o kimono emprestado de um amigo. Aí um rapaz que foi meu professor, o Davi, disse para que eu fosse treinar. Em troca da mensalidade, eu ajudaria ele. Ele me propôs duas coisas: eu ajudaria ele com a limpeza do tatame, e ele queria que eu lesse um livro. Então todo mês eu tinha que ler um livro. O livro não importava qual era, podia ser um livro de autoajuda ou qualquer revista de jiu-jitsu. Eu tinha que saber do conteúdo que estava naquele livro, e eu tinha que ajudar ele sempre nas aulas, antes ou depois das aulas, em limpar o tatame. Isso aí eu não pagava a mensalidade da Isso é academia. pedagógico, né, cara? Isso é de um aprendizado. Entendeu? Aí é uma coisa bem de samurai, né? Se tu vê o Daniel San, quando ele foi aprender karatê, a primeira coisa que o cara pediu foi para ele pintar o muro lá, e ele não sabia por que era. Mas Depois ele descobriu. por vezes o de graça ele não é valorizado, né? Concordo, certeza. É isso. Nunca, como a gente fala hoje em dia, não tem almoço grátis, né? Todo mundo tem. Então tudo começou porque você era alvo de bullying na escola. Exatamente. Por incrível que pareça. Pessoal, alvo de bullying na escola, eu tenho que contar uma coisa pra vocês. Eu acredito que vocês, obviamente, estão observando aqui o nosso maker, né, esse cavaleiro Jedi que é o Ítalo que está aqui. Ele certamente já deve ter feito vários cortes aqui nas câmeras. Importante, né? Não posso deixar de dizer isso. Nós trabalhamos com a Blackmagic, então nós temos 4 canais de, obviamente, captura de imagem, tá? Então, mais uma vez, dizer dos nossos parceiros, a MCI, além do Saramonic, né, que é um microfone também profissional de estúdio. Mas uma dessas câmeras aqui deve estar pegando o Ivano Paulo. Pessoal, o braço do homem é... Assim, eu acredito que eu tenho uma coxa saudável, mas é maior do que a minha coxa. Desculpa, mais uma vez, foco. Eu sei que esse é um momento de foco. A gente não pode perder. Mas, brincadeiras à parte, o que eu estou percebendo aqui é uma lição de vida, porque ele poderia ter ficado depressivo, Isso. poderia ter saído da escola, poderia ter tentado mudar de cidade, enfim, e ele trouxe para si uma alternativa importantíssima, saudável, que foi o esporte, e teve, por que não dizer, a sorte de ser ciceroneado por um professor que te deu grandes lições, né? Porque você limpava o tatame e ao mesmo tempo tinha que ler o livro. Tudo bem, começou a trajetória aí, e aí como é que seguiu até o faixa preta? Cara, aí eu continuei treinando com ele, foi incrível, só essa parte quando eu fui entrar lá no negócio do bullying, que ele sabia que eu falei o problema pra ele. Ele disse: não, mas lá a gente tem um kimono e tu não vai precisar do kimono. Ou seja, além de ele me ajudar com isso, ele ainda cuidou
para que ninguém mais me olhasse de outra forma por conta da que eu não gostava, que era a magreza na época, né? Sim. Então disso aí ele já me defendeu, foi outra parte da pedagogia natural dele, que era um cara incrível. Como é o nome do professor? Carlos Davi. Hoje ele mora nos Estados Unidos. Não, mentira, o nome dele é Carlos Davi? Carlos Davi. Ou queria dizer aqui pra Carlos audiência... Davi de Oliveira. Não, eu tenho que dizer pra audiência que pessoal, esse podcast aqui vai bombar. Esse podcast, rapaz, eu creio que depois desse encontro aqui vai ser Joel J, Thiago Brunet, a galera vai chamar a gente, certeza. Então, você tá dizendo que o Carlos Davi hoje tá morando onde, o Carlos Davi? Hoje ele mora em Washington. Mora em Washington. E continua no jiu-jitsu? Continua. Hoje ele tem academia lá e continua seguindo em frente aí, tendo... E como é que foi essa caminhada até o faixa preta? Competiu, lutou? Aí eu comecei a me graduar, treinando, e logo cedo eu comecei como eu acabei ficando muito ligado ao professor por causa desses ensinamentos, natural, e a gente era muito amigo, ele acabou... Eu acabava substituindo ele nas aulas, né? Quando ele precisava sair, viajar, enfim, ou ele lutar fora, eu ficava sendo responsável pela academia, e isso eu comecei a aprender a dar aula, né? Aí eu me graduei, comecei a dar aula de jiu-jitsu, e aí foi foi meu primeiro passo a virar profissional do jiu-jitsu. Na época eu tinha uma namorada, ela engravidou, e eu fui profissional de jiu-jitsu, eu vivi do jiu-jitsu por muito tempo. Por quase 10 anos eu vivi do jiu-jitsu, né? Dando aula de jiu-jitsu, e com o dinheiro que eu ganhava, eu sustentava na época meu filho e a minha esposa, né, na época. E aí veio as faixas mais de graduação maior, que é a marrom e a preta. Então aí disso a gente começou a viajar o Brasil inteiro e o mundo, que é onde eu fui lutar em Las Vegas, fui lutar na Califórnia, fui lutar no Rio de Janeiro, alguns campeonatos, e todas as competições, cara, é muito marcante, sabe? O aprendizado que a gente tem em outros países, em outras cidades, é algo incrível, que esse aprendizado inteiro de filosofia marcial que eu trago hoje pro meu empreendedorismo, para a minha forma de trabalhar com a musculação, que nesse meio termo eu me formei, me pós-graduei, entendeu? Eu não parei nem. Eu vou lhe pedir perdão Então, deixa eu lhe perguntar algo, né? Todas as competições que aconteciam, elas eram ligadas a associações de jiu-jitsu, é isso? A Confederação de Jiu-Jitsu Mundial. Cara, a CBJ. Cara, interessante a humildade do Ivano, porque eu conheci o Ivano há alguns anos e nunca passou pela minha cabeça, primeiro, que ele fosse faixa preta em jiu-jitsu, né? E que ele fosse essa referência, né? Ivano, cara, então a paixão pelo jiu-jitsu é uma coisa real, a disciplina que você teve no jiu-jitsu. E como é que ocorreu, né, essa transição do esporte para a carreira de personal trainer, e o que é que te motivou? Pronto, o jiu-jitsu, pra mim estar aqui falando contigo hoje, quem me deu essa autoconfiança foi o jiu-jitsu.